Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como tem passado aí os últimos dias? Espero que bem. Gente, hoje eu tô aqui para fazer uma leitura completamente diferente, tá? E confesso que nem eu esperava. Foi completamente inspirada. E essa leitura, ela é dividida em dois grandes grupos, né? E é uma leitura atemporal, tá? Não é uma previsão comum, eu já tô sentindo, até porque essa divisão está relacionada a nós que estamos aqui encarnados até o ano de 2000 e pós ano 2000, né? E isso já demonstra que há uma clara diferença dessas de nós, almas encarnadas, né? Principalmente em relação ao nosso propósito aqui na Terra. Então, a necessidade e a diferenciação desses grupos já demonstra com um ritmo, né, diferente, uma cadência diferente no modo de se viver e de se descobrir enquanto indivíduo, né? Então, na sua missão, e isso está sem qualquer, fora de questão, qualquer questão, por ser mais ou menos elevado, por ter nascido em determinada época ou não. Isso a gente já sabe, até porque muitos antes de nós vieram com muita sabedoria ou pouca sabedoria. Há filhos que ensinam seus pais de uma maneira mais sábia, assim como há pais que inventam e evoluem toda uma geração, tá? Há seres que evoluem toda uma geração. Então, eu vou começar a leitura. Eu peço para que vocês escutem com o coração aberto, né? Não vai ser uma previsão, não vai ser uma previsão para você aplicar no seu cotidiano como eu tenho feito, né? Da semana e tal, que provavelmente vão voltar a ser feitas, a gente nunca sabe, né? Mas ela está relacionada tão somente a se antecipar a uma prova. Sabe quando a gente vai para a escola e vai fazer uma prova? A gente até sabe a matéria, porque a professora deu essa matéria, mas a gente precisa se preparar para resolver essas questões. Então, o tarô vai te guiar, te ajudar, te preparar para essas provas, para que você saia bem, se saia bem, tá? Se saia bem com elas. Então, vamos começar, tá? O corte já me chama atenção, tá? Aqui fala do se olhar no espelho. O 2 de copas, para mim, nessa leitura, fala muito sobre isso, né? Fala de você se enxergar no outro. E isso pode estar acontecendo muito com você. Então, essa leitura agora aqui é para os que nasceram antes do ano 2000, tá? E aqui tem gente desenvolvendo os dons, tá? Desenvolvendo os seus dons. E aqui eu já vejo para pessoas que nasceram após os anos 2000. Ela já vem muito forte essa liberdade de traçar o seu ritmo e de ser mais parece estar escrito nela assim o que ela realmente necessita fazer, tá? Então aqui no corte eu acho que já aparece essa diferenciação, tá? Eu vou deixar a minutagem aqui
Lembrando que a gente começa antes de 2000 e depois a gente passa para os anos 2000, tá bom? Eu vou deixar a minutagem na descrição do vídeo para vocês assistirem aí de acordo com a idade, o ano que vocês nasceram, tá bom? Vamos começar? Então, peço uma mensagem da espiritualidade para aqueles que nasceram antes do ano de 2000. Aqueles que nasceram antes do ano de 2000. Mais uma embaralhada. Uma mensagem. 5 de espadas. Por favor, mais uma mensagem. Oito de ouros. A carta da estrela. O julgamento. Já vou comentar tudo com vocês, mas a leitura tá linda. E cheia de aconselhamentos. 3 de paus. A carta da justiça, que fala do karma também, né? E do dharma, ou do karma positivo, da lei universal, das leis universais, daquilo que não se pode fugir, tá? Mais alguma carta? 2 de espadas. Muitas cartas. Sabe o que tava vindo na minha cabeça agora? Que o YouTube, ele demora muito pra carregar os vídeos, né? E no fundo do deck, o mago, tá? E aí eu pensei assim, poxa, eu vou ter que falar tudo de uma forma que caiba os dois, né? Os dois vídeos num curto período de tempo. Mas se não der, a gente faz diferente, tá? Porque aqui foi tudo improvisado mesmo, conforme a inspiração. Daí quem manda não sou eu, é a espiritualidade, tá? Então saiu o imperador. Temos muito o que falar. O Ás de Paus. O sacerdote. O Ás de Copas. São cartas fortíssimas, gente. A Rainha de Ouros. E o 4 de Espadas. Vamos lá, vamos começar. A primeira mensagem aqui fala muito... o 5 de Espadas, ele se refere de uma vitória em cima de uma derrota. E o curioso é que eu gosto muito de ver vídeos sobre filosofia, principalmente a filosofia egípcia, esses estudos herméticos, eu sou apaixonada, né? E eu tava vendo hoje um vídeo sobre isso, que falava exatamente sobre a divisão em que o mundo ele busca, né? E que na nossa época sempre foi muito comum, a gente cresceu em torno disso, né? Onde há uma defesa de opiniões extremamente polarizadas, né? Então eu tenho dois grupos, é o bem que vence o mal, né? Então, para o bem vencer, o mal tem que cair. E aí, quando o mal cai,
esse grupo aqui, ele venceu o quê? Ele venceu o ego, ele venceu a verdade, ele venceu a soberania. O que vai existir nesse grupo aqui? A história do mundo foi isso, né? O que vai existir aqui nesses impérios que conquistaram outros impérios pela sua filosofia de vida, pelo seu dinheiro, pela sua... E eu acredito que isso também influencia na nossa micro-organização, né? Na nossa maneira de acreditar as coisas ao nosso redor, na forma como a gente conduz a nossa vida, que parece que a gente batalha em cima da derrota alheia, né? E isso é muito característico, isso está sendo curado de uma forma assim muito nítida, tá? Seja na derrota da sua, no sacrifício do seu material para entender que se afastar é a melhor maneira de realmente criar uma autonomia sua, deixar essa competição em que existe uma humilhação, em que existe um jogo de poder, em que existe algo que é um ganho de polaridade, né? Em que na verdade não existe ganho qualquer, é algo em que os seres nascidos antes do ano 2000 é que estão convivendo com esse tipo de lição, tá? Convivendo com essas antigas teorias de que a guerra não acabou, de que muita gente acha que a guerra existe só nos livros de história ou só em países muito distantes, que nem a gente está vendo na Ucrânia e tem outros lugares também do Oriente Médio, mas na realidade, no nosso cotidiano, na nossa vida, é muito difícil você realmente entender essa lição que a vida está te passando, né? De que é melhor você não competir para ganhar, né? Não competir para adquirir a sabedoria. Veja que esse 9 de ouros aqui, que possui um aspecto totalmente positivo, ela pode estar dizendo da lição que é ter uma vida completamente estruturada e independente, onde ela comemora sozinha aquilo que ela própria conquistou, né? Sem muito provavelmente o esforço e o peso que é uma guerra que existe vitória e derrota, tá? Onde um dia foi necessário e hoje em dia as pessoas estão aprendendo, curando essa forma de viver, tá? Quando as pessoas elas entram num discurso, elas entram para ganhar, elas entram para dar a última palavra, elas entram, é um jogo de conhecimento, muitas vezes de status, de posição social. Então, é a maior necessidade de cura espiritual das pessoas que nasceram antes do ano 2000. Ah, Karen, mas eu não tenho esse tipo de problema. Eu não... Ok, talvez você tenha tido experiências em que você precisou recuar e que você enxergou a desvalorização do seu próprio eu quando você entra nessa batalha de ego, né? Uma batalha de ego, tá ok? Então aqui a estrela tá falando da cura desse tema, né? Dessa controvérsia. Logo abaixo a gente tem um chamado para olhar de uma forma muito mais ampla do que a gente possui aqui nesse plano físico, né? Que é o julgamento. A carta do julgamento é uma carta muito forte, é uma carta de renascimento, é uma carta que após a morte o ser humano ele renasce. Mas que morte é essa? É a morte da capacidade de enxergar as coisas de uma forma totalmente limitada, né? De ver que, de fato, você está recebendo algo que você não consegue negar. Então, é como se você
tivesse esse anseio de correr atrás daquilo que vibra, pulsa em você. Seja uma profissão, seja ter um filho, né? Tem muitas mulheres que têm o sonho de ser mãe, né? E querem realizar esse sonho. É uma missão no seu DNA que ela quebra uma cápsula e ela se expande no seu ser. Então, chega um momento que você precisa realizar aquilo que você tanto anseia, né? Então, é hora de realmente planejar, né? Olhar adiante e fazer aquilo que... Essa justiça me veio exatamente como isso, né? Como o seu karma positivo te trouxe aqui para essa terra. Porque a gente pode falar de um monte de coisa ruim, mas que tem coisa boa pra gente fazer e exercer nessa terra, nessa vida, sem toda hora ficar pensando que mais importante mesmo é o lado de lá, que é, né, que na verdade a verdade, a verdade é o que existe no extrafísico, porque tudo, como diria Platão, né, tudo que é temporário é ilusório. E como essa matéria morre um dia, ela é uma ilusão, na verdade ela é uma escola. Então aqui diz que tá na hora de você olhar para frente, olhar alto, olhar grande e realmente trazer aí para sua vida o seu Dharma, né? Trazer a luz daquelas coisas que você fez. Me parece que o tema de cura está relacionado mesmo a essa questão de parar de batalhar com questões que não vão te levar a lugar nenhum e realmente escutar o seu chamado de alma para realizar coisas. E quando eu falo assim, coisas pequenas, grandes, pode ser dar aula, fazer algo separado. Ai, gente, assim, eu não vou conseguir conceber tantos exemplos quanto a sua alma sente esse chamado, né? Então, são tantas questões importantes que eu tenho medo de valorizar e desvalorizar ao mesmo tempo outras, tá? Então, nunca busque a resposta fora quando ela realmente está dentro de você. Então não dá para ignorar. Quando a carta do julgamento aparece, é algo que está tão latente aí em você, tão vivo essa questão, necessidade de estudar alguma coisa, necessidade de me aprofundar em alguma coisa. São N coisas aí que podem ser feitas, mas que a sua alma como se urge por aquilo, sabe? Depois a gente caíram aqui as cartas de número 2, né? 2 de espadas. Eu achei muito interessante a configuração das cartas na mesa com esse ás de paus aqui. Eu nunca tinha lido assim. E seguido pelo ás de copas, porque também quando as cartas saíram, eu percebi que eu fui colocando elas de uma ordem muito inspirada também. E é muito curioso aqui, porque o 2 de espadas tá me parecendo algo em que vocês estão seguindo uma intuição, não pelo que vocês estão olhando com os olhos carnais, mas por aquilo que vocês estão sentindo mesmo, que é para vocês. Aquilo que vocês, desculpa o barulho, aquilo que é para vocês realmente executarem aqui, mas é uma pura inspiração. É algo realmente espiritual ou é algo que vocês sentem felicidade, plena satisfação em realizar. É inícios, tá? Então há um quê nessa leitura aqui de que inevitavelmente, independente do tempo em que vocês consigam aprender essa prova aqui, as coisas vão ficando cada vez mais nítidas e claras para vocês na mente, né? Aquilo que era talvez um pouco confuso, do uau, vai tomando uma forma muito mais nítida para vocês, enquanto
é como se a alma de vocês fosse ficando mais... Tem uma música sobre isso que me veio agora na cabeça, mas também eu não vou me lembrar o nome nem como cantar, mas diz que a gente é como para que é a oração do tempo. Depois vocês escutem essa, né? É lindíssima, inclusive, que fala que para que o tempo depure a minha alma de forma com que ela fique mais límpida, clara para mim mesma. E eu acredito que vocês começam a realmente assumir o controle de vocês, tá? Olha aqui, o imperador com o sacerdote. E aí depois vem uma rainha de ouros. Essas cartas me falam claramente de pessoas que têm uma missão de liderança. Muitos de vocês estão falando de questões religiosas, pedagógicas, de vida, de filosofia, de pessoas ligadas ou a que vocês vão, de fato, assumir uma escola. Eu sinto muito essa energia, capacitando, nutrindo pessoas, seja com conhecimento deste mundo ou seja conhecimento extrafísico, mas eu vejo que vocês realmente aqui têm o dom da liderança, de ser professor, né? Esse conhecimento que você transmite, ele é um conhecimento que sim, que ele é um conhecimento que você nutre, né? As pessoas com... Você nutre com amor aqui, né? Aqui tem um Ás de Copas em cima, ó. Nutre com amor, você faz com amor e nutre com amor. Tá? E aqui nós temos um 4 de espadas. O 4 de espadas é uma carta que, de fato, é uma carta tanto de meditação como de descanso, né? Ela fala disso, mas ela fala que nesse processo de você nutrir as pessoas, você precisa se colocar no lugar de aprendiz. A situação aqui toda se dá porque o imperador, ele tá embaixo do 2 de espadas, né? É como se você não tivesse olhando para a situação. Talvez você já seja um líder, né? Para quem não vai se tornar. E não estivesse vendo as coisas com outros olhos, né? Com os olhos da espiritualidade, com os olhos do propósito maior que estamos falando aqui, ó. Tá? E aqui fala de também você desempenhar outros papéis relacionados a essa maestria que você tem, que você pode sim se aprofundar em estudos espirituais e se tornar também um grande professor nessa área. E o inverso, o processo inverso vai ser muito interessante. Ser aluno de estudos relacionados à espiritualidade vai te dar o que você precisa para ter aquela paz que você tanto busca. Então eu tô falando com pessoas que provavelmente já têm uma vida material confortável, de batalha, de erros e acertos que foram justificados e curados, questões, e vai chegar um momento em que vocês vão buscar nutrir o espírito. E esse momento vai vir de uma forma muito bonita para vocês, tá?
e é onde vocês vão ter essa verdadeira paz. Muitas pessoas aqui vão ter insights através dos sonhos, né? Dos sonhos, se prestarem atenção nos sonhos, verão que de fato existe um chamado aí, né? Nesse quesito. Porque se o seu dom é da oratória, né? E de transmitir o conhecimento com carinho, em que as pessoas conseguem te ouvir e você fixa aquele conhecimento, né? Você pode usar ele para inúmeras coisas, né? Inclusive para os estudos que você mais gosta. Independente se seja só nessa área profissional que você já tem posta, né? Então, há aqui uma maestria muito grande. Até porque caiu a carta do mago, tá? É uma pessoa que tem essa ferramenta nata, né? É uma pessoa que tem esse dom, é uma pessoa que... e que também, assim, o mago ele é muito diferente do dois de ouros, porque tá vendo como ele se equilibra com maestria aqui, com várias ferramentas? Você já deve ter percebido na sua vida que você tem o dom de equilibrar muitas coisas. E isso está relacionado à energia. Então você é um bom maestro da sua vida. Então você consegue equilibrar a sua casa, conciliar com o seu profissional e assim por diante. Vai conciliando com uma viagem que você tem a fazer, com o seu bem-estar, com as coisas, os novos desafios, os novos estudos. As pessoas ficam de boca aberta, como que você consegue fazer tudo isso? É porque você é um bom maestro da sua vida. E de uma maneira geral, eu estou vendo aqui que todas as pessoas que estão me assistindo e que estão, tendo contato pela primeira vez com o tipo de leitura como essa, podem estar pensando, poxa vida, eu não me encaixo em nada. Tá, eu não me vejo nesse perfil, eu não me vejo nessa situação. É porque o teu processo agora tá no início ainda. Isso significa que existem repetidas fases encarnatórias, tá? Repetidas fases em que você não quis olhar para o teu sistema kármico, não quis, você negou o teu sistema kármico, o teu dom, a tua cura, a tua necessidade de buscar aquilo que satisfaz a tua alma e o teu coração, para criar um império, almejando um império, tá? E Áries é uma energia de guerra. Olha, veja que interessante, porque o 5 de espadas traz a guerra, tá vendo ali? Áries também traz a guerra. Então há uma necessidade aqui de correr atrás daquilo que realmente vai te trazer a paz de espírito. Há uma necessidade do equilíbrio. Ah, mas eu vou abandonar tudo, a minha carreira, meus estudos, para ficar correndo atrás de coisas espirituais? Não, não, porque isso seria desequilíbrio, né? Mas que você deveria dedicar uma boa parcela da tua vida para conhecer aquilo que te é transcendente, aquilo que a tua alma vai ser além desse mundo físico, é o objetivo da leitura. É o objetivo de uma leitura espiritual. Você não pode esperar que eu te dê notícias de riquezas futuras se essas riquezas não vão se erguer com você no túmulo, pós-túmulo. Então, há um conhecimento
que nutre você de dentro para fora, que ilumina você de dentro para fora. E talvez eu esteja chovendo no molhado porque você já sabe, e você com certeza não vai ter como negar, porque apareceu a carta do julgamento. Fala do balanço das almas, tá vendo? Ó? O universo está balançando a tua alma, te fazendo enxergar que sim, que existe um Deus, que existe algo superior, que existe algo que é a trama da vida, existem todas as leis universais, que o homem se inclina para isso, que o homem se inclina diante disso, né? E tem uma coisa muito importante que é, eu posso passar o tempo que for aqui conversando com vocês, mas eu não sou capaz de abreviar nenhum tipo de aprendizado, porque como eu falei lá no início do vídeo, são coisas que são provas em que a gente tem que estar preparado para passar e responder e tirar uma nota boa, não para alguém, mas para provar para a gente mesmo que realmente a gente incorporou essa experiência. Porque acima de 1000 livros que eu tenho na biblioteca, acima de toda acima de toda o aprendizado, 1000 cursos e diplomas que você consiga, nada vale mais que uma experiência bem vivida. Nada vai valer mais. Então, por isso que tem aquele ditado, né? Quanto menos eu possuo, mais feliz eu consigo ser, porque é como se nada me escravizasse, né? Então, eu não tenho a necessidade de ter para ser, e também não tenho a necessidade de ter para entender como é ser feliz, viver a experiência de ser feliz. E é aqui e agora, não tem amanhã, amanhã não existe. Amanhã é uma mera previsão, como a previsão do tempo, é como a previsão que eu tô fazendo aqui. É como a tua escolha que vai mudar amanhã, não vai mudar, que talvez você pegue essa leitura e não utilize, mas utilize em outro momento ou não utilize nunca. O mundo é feito de escolhas e ele é dinâmico e se modifica e tá tudo bem. E isso faz parte do processo e da evolução de cada um. Só que há uma... Se você tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, fica muito mais fácil essa depuração, fica fácil, fica mais fácil, fica mais leve, né? Tá bom? É uma mensagem muito legal da espiritualidade. Eu consigo identificar pessoas bem interessadas e curiosas no processo, né? Então, é um grande passo, um ótimo caminho. São pessoas que têm bastante experiência já para viver, para contar, e que nasceram num mundo onde sentir era mais. Tinha mais. Era uma ferramenta muito mais disponível do que adquirir o conhecimento, como são as pessoas que nasceram com o advento da internet, né? Onde as relações, os conhecimentos são superficiais, onde eu vejo vídeo de 2 minutos, onde o meu cérebro assimila só coisas curtas, né? Curtas. Os processos são curtos, eu não posso me demorar em falar, o áudio do WhatsApp tem que ser acelerado. Então, há uma série de coisas que ajudam e prejudicam essa nova era que tem que vir capacitada de forma espiritual para lidar com a tecnologia, né? Mas de toda forma, são almas antigas, vividas em outras épocas, né? Sem sombra de dúvida. É que nós já vamos viver um outro período. Não somos mais antigos, somos mais adiantados na roda da vida.
Então a gente vai reencarnar numa outra esfera de vida, num outro patamar de vida. E é muito bom estar preparado, tá? É muito bom estar preparado. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado, que isso tenha ajudado. E eu volto com as próximas leituras aí, talvez mensal, talvez semanal. Vamos ver quem manda aqui é a espiritualidade, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e estou aqui, disponível para vocês. Tchau, tchau, até mais. Agora, gente, eu vou fazer sem pausar o vídeo, eu já vou fazer a leitura para você que nasceu a partir do ano de 2000. Então, vamos lá. Então, vem com a tia Karen. A tia Karen é de 1987, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Pessoas nascidas a partir do ano de 2000. Peço uma mensagem. Peço uma mensagem para todos vocês. Respirem fundo, concentrem-se. Fico muito feliz de ter vocês aqui. Na idade que vocês têm. Olha, se bem que também consumia muita espiritualidade quando eu tinha essa faixa etária. Vocês saem primeiro com uma carta lindíssima, que é o 4 de paus. A mensagem de vocês vem pronta, né? Prontinha. 9 de paus. Rainha de espadas. 10 de paus. Muitas cartas de fogo. O louco. O 4 de copas. O 4 de copas. O sacerdote. O sacerdote, eu já percebo aqui a carta da justiça aqui para vocês, tá? Eu encaro a realidade de vocês uma situação bastante diferente, porque vocês são espíritos que foram preparados para nascer na era de Aquário. Isso eu acho que não é novidade para vocês, né? Vocês vieram aí com essa preparação energética totalmente reformulada, receberam treinamentos espirituais aí para que vocês funcionassem de forma racional para contribuir aí com a humanidade, dar um up nas ciências, na tecnologia, nas escalas a forma de trabalho, a maneira para cortar excessos de estilos de vida completamente diferente. Vocês têm uma concepção muito mais direta, um raciocínio muito mais crítico, pessoas com opiniões
justamente para afirmar e dar base e sustentação para toda uma leva de outros espíritos, filhos seus, que estão para nascer completamente voltados ainda mais para um sistema que possa realmente firmar a ciência e tecnologia e ajudar, tá? Agora, o desafio maior aqui de vocês é ter toda essa ciência e, e, e capacidade intelectual e, ao mesmo tempo, entender que ela serve para o altruísmo, seguindo leis morais, éticas, tirando totalmente um sistema de crenças antigos, muito antigos, que levam as pessoas a se acorrentarem, essa é a palavra, a, a, a religiões, né? Não tem outro, não é outro. Eu não posso dizer aqui em parábolas, né? Como dizia a Bíblia, eu te tenho que dizer claramente, né? Então, assim, o sistema de crenças e religiões que vem nos afetando ao longo dos séculos aí, nesse mundo, de fato tem um dia contado, né? Porque a liberdade, ela começa no plano mental, porque nós estamos nessa 3D, né? Depois você passa por experiências espirituais onde vão libertar a tua alma, né? E vocês têm esse desafio porque vocês vêm com as duas concepções, mas quando passa aqui pela matéria, há uma dificuldade muito grande, uma confusão muito grande, principalmente na idade da adolescência, em entender qual é a real função, porque há um amadurecimento nesse aspecto e um conflito interno e externo. Porque como vocês estão aqui para acabar com esse sistema, é desconfortável. Você está sempre que se posicionando, às vezes sem saber como fazer, porque vocês não têm essa maturidade emocional, né, da carne, porque vocês são almas antigas, não melhores, porém antigas, mas vocês vêm com esse DNA, com essa função, com essa abertura, tá? Então, pelo menos deveriam ter, né? Pelo menos deveriam ter. Então, há um propósito aí, um fardo muito grande, né? Então, toda essa parte intelectual, essa parte inventiva e que corta os excessos de trabalho, de tudo, vocês estão levando aqui com a Rainha de Espadas. Então, há boas decisões nesse sentido aí. Para o campo profissional, campos onde se trabalha muito com a mente e se trabalha pouco. Se ganha bem, se trabalha pouco. Então, assim, não há qualquer possibilidade na cabeça de vocês de ficar se matando de trabalhar para ganhar algum dinheiro. Então, vocês estão como louco, né? Se jogando, né? Se jogando para a liberdade. O louco, ele fala de viver de forma inconsequente as coisas, mas o aspecto positivo do louco é de você dar o salto de fé, é você seguir a sua intuição, porque é a carta de número 0 do tarô e é uma carta de arcano maior, ou seja, vocês estão iniciando o seu processo. Imaginem, se o tarô significa a jornada do ser humano, e vocês estão no número 0 e vocês precisam chegar no mundo, que é a completude, é o centro de vocês próprios, que é o número 22, vocês têm que percorrer o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador. Então, nesse primeiro salto de vocês, ó, tá vendo que aqui ele tá sem nem olhar que ele vai cair vai desbarrancar lá, porque ele tá olhando pro cachorro. Mas tem uma estrela azul guiando ele.
Então, é a representação da fé, onde eu dou o passo e o universo coloca o chão. Só que aqui para vocês, eu sinto muito isso, que vocês precisam prestar atenção de que nem tudo o que realmente precisa ser absolutamente inovado, absolutamente renovado, é de se jogar fora. Então, tem coisas que realmente vão permanecer. E é um processo, esse é o início do processo, né? O 4 de copas fala aqui, ó, há uma proposta para vocês, enquanto almas nascidas após os anos 2000. Mas vocês vão chorar por aquilo que não deu certo. Por algum motivo na vida de vocês haverão distrações por aquilo que foi oferecido a vocês, muito melhor daquilo que vocês vão querer, talvez. Então aqui a espiritualidade, ela tá pedindo, olha só, olha que interessante que caiu isso aqui. Caiu o sacerdote, caiu o ás de paus, de espadas, desculpa, e caiu a carta do diabo. Então fala assim, ó, sim, as velhas religiões vão cair, você já tem essa concepção, você já tem esse conhecimento, você já tem esse conhecimento. Mas não é agora que as coisas vão acontecer dessa forma. Você não precisa se prender a elas, mas é extremamente necessário estudar o porquê disso. O porquê? Porque muitas vezes não é a religião que vai prender vocês. Muitas vezes é a relação de consumo. Muitas vezes é achar que eu consigo aprender sozinho, que eu não preciso de professor, que eu posso aprender tudo pela internet, que eu posso aprender. Então há sempre alguém com um nível de sabedoria a mais, e isso pode estar dentro da nossa família ou não, e aqui já é muito importante vocês entenderem que nem sempre a família onde a gente nasce é a nossa família estelar, espiritual, é a família que realmente mais é a nossa ancestralidade. Com certeza. É aqueles que vão alavancar o seu processo e missão aqui nesse planeta. Então, há coisas a aprender com todo mundo. Eu tinha uma pessoa que sempre falava assim, abastecia o carro no posto de gasolina e falava assim, obrigado, mestre. Aí daqui a pouco com outra, obrigado, mestre. Não sei o que lá, obrigado. Até que eu fiquei pensando, gente, todo mundo tem algo para nos ensinar. Mas a gente tem que escolher os nossos mestres. Saibam escolher os mestres. Então não vai se enfiar aí em conceitos porque acha que aquilo que tem muito jovem também que nasce depois dos anos 2000 com uma missão de quebrar religiões, antigos padrões, mas nasce ainda com vontade de viver coisas passadas, de vidas passadas. Eu quero ser um grande bruxo, um grande mago, quero ser um... Ok, você vai viver inúmeras experiências, mas saiba que você está alimentando a egrégora do seu ego. Porque diabo não existe, né? Isso, mas você está se prendendo, você está se deixando sugar por energias negativas, né? Que você vai ficar zanzando uma encarnação todinha, que é a roda de Sansara. Estuda o que você entender necessário, mas é um pedido da espiritualidade para que vocês não percam muito tempo da sua vida. Olha aqui, ó.
os 5 de ouros. Esses 2 rapazes estão do lado de fora da igreja passando fome. Então, essa carta, para mim, nessa leitura, representa a pobreza de espírito. Então, há uma necessidade de nobreza do espírito. Nobreza é uma necessidade de luz. Porque tudo aquilo que tende a ser apaixonante, atraente, bonito, nem sempre é de fato aquilo que o divino realmente tem pra gente. É papo careta, luz é papo careta. É assim que a gente aprende. A vida é isso, tá? A vida é isso. O arcano do diabo é o número 3. Todo mundo vive ele. Todo mundo tem isso. Seja com traições, seja com vício, seja com droga, seja com compra de prostituição pela internet, seja de abandono dos filhos por tabela, né? Gente, é isso aí, seja de manipulação de uma sociedade, da política, das discussões, do que você tem, do que eu não tenho, do que eu sou e o que você não é. Todas essas questões envolvem o diabo, né? Onde a gente precisa se libertar. A espiritualidade traz no fundo do deck de vocês uma carta forte, muito forte, para mim a mais forte, onde diz que toda alma possui uma responsabilidade. Essa é uma lei universal. Qual que é essa responsabilidade? Você cria karmas e dharmas. E a gente geralmente nasce endividado, né? E aqui a gente vai curando certas atitudes e certas coisas através dos nossos talentos, das nossas máximas e das nossas virtudes, tá? E aí você vai pesando isso, né? No Egito Antigo dizia muito isso, né? Que o seu coração, para passar depois da morte, ele tem que pesar o peso de uma pena. Então, de um lado da balança era o coração e do outro lado era a pena. Então, a luz interior que você vai adquirir ainda vai vir com um ermitão. E saiba que muitas vezes você vai se pegar sozinho ou sozinha. Mas a espiritualidade está te dizendo aqui, você não está sozinha. Você tem muitos aqui desse outro lado. Então, eu mesmo, Karen, já passei por muitos momentos de chorar, porque a gente sabe de coisas, né, e que a gente não tem como ignorar. Só que muitas vezes você se pega sozinho, você tem problemas, né? As pessoas têm problemas, isso é comum. Quem nesse mundo não tem, né? E aí, pode ter certeza, temos a espiritualidade fortíssima ao nosso lado. E ela tá ali para o que precisar, ela tá nos velando, nos olhando. Só que há uma questão que a espiritualidade não pode interferir, que é o seu livre-arbítrio. Então, se você pede ajuda, eles ajudam muito e ajudam feliz da vida, porque a missão é elevar a alma. Agora, se você não deixa, quer fazer tudo sozinho, escolher do seu jeito, eles não vão interferir, não podem, não é possível. Também é uma lei deles. Então, há uma ordem. A Carta da Justiça significa ordem, lei universal. Não significa lei na Terra. É uma lei universal, uma lei, uma ordem. Tá? Então, e tudo tem uma sintonia. Então, se você está sintonizado com o lado de lá, se você está sintonizado com o baixo, com o alto, são as polaridades. Se você vibra para o lado negativo, se você escuta coisas negativas, se você leva a sua vida de forma negativa, você atrai coisas negativas, não tem outra coisa, né? Não tem outra forma, tá? Então,
Não sejam pobres de alma e nem de espírito. É o pedido da espiritualidade. A instrução, a sabedoria gera liberdade. E é uma liberdade que vocês não têm noção do gosto que é essa liberdade. Não há nada melhor do que você ter liberdade aqui, ó. Aqui. Nada te influencia. Negativamente, né? Você tem pleno comando da sua vida, plena aptidão de avançar, de conquistar seus objetivos, dos seus sonhos. E tem uma coisa que eu quero dizer para vocês, muito interessante que me veio agora. Sabia que a vida, ela costuma fechar a porta para te encaminhar para o lugar certo? Então, a gente fica brigando com a vida. Nada dá certo, eu quero isso, eu bato o pé, eu pareço uma criança, né? Eu bato o pé, eu quero ir para esse lado e não sei o que, babá, e daí quando vê, o que acontece? As oportunidades vão se fechando e aí vão te encaminhando para uma pessoa que conhece tal lugar, que faz não sei o que te manda para aquele emprego, que você conhece aquela pessoa, que você casa com aquele fulano, que você tem uma família linda. Aí você evolui ali dentro daquela família, você vive aquela família. Mesmo que vocês se separem futuramente, deu tudo certo, porque vocês foram felizes, você passa para outras etapas da sua vida. A vida, ela percorre caminhos em que a gente tem que conseguir ler o que ela tá querendo te dizer. Ela tá tentando te falar, então é necessário saber ler, né? Então é isso, meus amados, eu gostaria de falar muito mais com vocês, mas vamos fazer mais desse tipo de conversa. A minha vela deu um queimadinho aqui. É pro anjo Azrael, que eu agradeço muito. Eu desejo a vocês, como eu sempre falo, que a luz divina ilumine vocês de dentro para fora. Eu não posso desejar mais nada que isso na vida de vocês, tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.